Olá, boa tarde. Boa tarde, tu, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Boa tarde. Pessoal, vamos lá então. Vamos começar aqui, tá? Vou liberar minha câmera aqui para vocês conseguirem me ver. Turma, que tá com o microfone aberto, vou pedir para vocês fecharem o microfone para não dar nenhum tipo de interrupção no áudio, pode ser? Para quem não sabe, ali embaixo, no íconezinho do lado do ícone, ali no ícone do microfone aqui dentro do Meet mesmo, é só clicar nele que aí ele já vai botar, beleza? Ah, vamos lá então. Pessoal, prazer, primeiramente. Meu nome é José Pedro. Neus, eu acho que seu microfone está ligado ainda, tá? Você consegue dar uma mutadinha nele pra gente, por gentileza? Isso, boa, obrigado. Pessoal, boa tarde primeiramente. Para quem não me conhece, meu nome é José Pedro. Eu sou um dos donos da loja All Stock. A loja All Stock ela já vende há uns 3, 4 anos dentro dos marketplaces. Hoje a gente atua dentro da Shopee, do Mercado Livre, da Magalu e da Shein. E do TikTok também a gente está começando a vender já. E vamos lá. Para quem ainda não entendeu qual que é o objetivo dessa aula ou o que a gente está fazendo aqui, basicamente é o seguinte: estamos montando uma cooperativa. Uma cooperativa é o quê? É uma empresa, que forma um grupo de outras empresas que tem o mesmo objetivo em comum, que é o quê? Vender de forma saudável e dividir opiniões, dividir estrutura, dividir custos, entre outras coisas. E qual que é o benefício de uma cooperativa, tá? Para começo de conversa. Uma cooperativa, ela meio que te dá um fôlego dentro do negócio. Porque hoje quando a gente fala de empresa, negócios, business, entre outras coisas, existem muitas coisas que estão envolvidas dentro disso daí além da venda, tá? Existe toda uma estrutura. E quando a gente pega e tem pessoas com quem a gente pode estar contando, estrutura, entre outras coisas, a gente consegue pegar e se concentrar naquilo que é mais importante, que é vender, e deixar o resto com outra pessoa, entende? E é basicamente isso daí o motivo da cooperativa. Mas lá no final da aula eu já vou dar um pouco mais de ênfase nisso, beleza? Então vamos lá. Nos próximos 45 minutos eu vou compartilhar algumas estratégias práticas que a gente aprendeu com erros e acertos reais. E no final eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês fazerem um diagnóstico do próprio negócio de cada um. Caso vocês já vendam dentro do marketplace. Caso vocês vão começar a vender ainda, como aqui no início já algumas pessoas já me falaram, como o Fabrício, que ainda está querendo vender, que está querendo aprender como que faz isso, eu vou passar um outro tipo de tarefa, que é um checklist de coisas que você tem que ter na mão para conseguir já abrir a sua loja, tá bom? E um passo a passo aí, beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá bom? E é isso. Estão conseguindo ver aqui a minha tela? Tudo em ordem? Vou entender que sim, ok? Maravilha. Fechou. Então, turma, o negócio aqui é o seguinte. Antes de fazer essa aula online, eu já estava fazendo algumas dinâmicas de forma presencial dentro da nossa agência, que é um outro negócio que a gente tem à parte, que a gente tem uma estrutura um pouco mais organizada, tá? E chegou mais uma pessoa, beleza? Opa, Igor, tudo bom? Boa noite. Boa tarde, né? Então, vamos lá, continuando aqui. A gente já fazia essas dinâmicas aqui de aulas gratuitas, entre outras coisas, de forma presencial dentro da nossa agência, que é um outro negócio que a gente tem, só que tem uma estrutura um pouco mais organizada para dar aula, tá? Só que eu percebi uma certa dificuldade de muitas pessoas querendo participar, só que não tinham tempo hábil ou não tinham disponibilidade para estar se locomovendo até lá. Então, por isso eu resolvi trazer isso daí para dentro do online, ok?
Só avisando aqui para vocês também que eu vou deixar essa aula aqui gravada, então tudo que eu falar aqui hoje vai estar sendo gravado e depois eu vou estar disponibilizando no grupo para todo o restante das pessoas verem, e já vou disponibilizar dentro do YouTube também, caso alguma pessoa de fora não consiga entender o que a gente está fazendo, ou caso vocês queiram apresentar para alguém de fora, vocês vão ter disponibilidade para estar fazendo isso, tá bom? E o foco disso daqui é o quê? É educar todo mundo e mostrar esse outro lado que existe dentro desse modelo de negócio, que são as vendas online, que são as vendas através de marketplace. Então vamos lá. Primeiro tópico, introdução. Quais são os pontos-chave, ok, que fazem toda a diferença, que você precisa saber antes de começar dentro desse modelo de negócio, que seria a venda online no Mercado Livre, Shopee e por aí vai. Primeira coisa, o marketplace não é apenas cadastrei e vendi, tá? Então, o marketplace não é só você chegar lá, ter um produto na mão, fazer o cadastro dele e... prontinho. Não é só você chegar lá, fazer o cadastro dele dentro do marketplace e apenas vender. Não é assim que funciona, tá? Como que isso funciona? Existe uma estratégia por trás. Quando a gente fala de vendas online, a gente sempre tem que estar preocupado com uma coisa que se chama algoritmo, tá? Toda loja online tem um algoritmo por trás. Esse algoritmo é o quê? É basicamente um robozinho que fica ali dentro do marketplace analisando tudo aquilo que todo mundo está fazendo. Então eles mapeiam todo o comportamento de compra. Então, quantos cliques demora para uma pessoa comprar um produto dentro da minha plataforma? Quais são os principais vendedores que vendem mais dentro da minha plataforma? Quais são os produtos que são mais buscados aqui dentro da plataforma? E com isso, eles vão conseguindo ranquear anúncios com base nesses dados. O ranqueamento de anúncios é o quê? Acredito que todo mundo, quando vai comprar um produto dentro do marketplace, a primeira coisa que faz é entrar lá no Mercado Livre ou na Shopee e pesquisar pelo produto, certo? E quando você pesquisa por aquele produto, se vocês observarem, da primeira vez que abre a tela de pesquisa, né, não tem uma regra de produtos que estão aparecendo ali. Às vezes tem uns produtos que são bem exatos com aquilo que você está pesquisando, outros são produtos relacionados, que são bem parecidos. Um o preço é maior, outro o preço é menor, um é uma quantidade específica, outro é uma outra quantidade específica. E o que isso daí significa? Tá? Significa que esses produtos eles já estão validados pela plataforma de algum jeito e eles ranquearam dentro da base de pesquisa deles. E são utilizadas táticas dentro da construção do seu anúncio para fazer com que isso daí aconteça de forma orgânica e mais assertiva, que a gente costuma falar que são, deixa eu anotar aqui, técnicas de SEO. SEO, para quem não sabe o que significa, se chama Search Engine Optimization, que significa basicamente ferramenta de pesquisa otimizada. Então, através de toda a base de palavras-chave dentro do seu anúncio, ele tem como, vamos supor assim, quanto mais palavras-chave dentro do seu anúncio, vão somando pontos dentro da plataforma e esses pontos fazem com que o seu anúncio ele ranqueie de forma mais assertiva lá dentro. Entende? Então não necessariamente são os produtos que vendem mais que vão ranquear lá na primeira página de pesquisa, tá? Mas os anúncios mais bem construídos, muitas vezes. E além disso daí, os anúncios mais vendidos, os anúncios com as melhores avaliações, porque a plataforma ela sempre prioriza esses tipos de anúncios que são anúncios validados lá dentro. Fechou? Então, para esse primeiro bloco aqui, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Se tiver, vou abrir aqui 3 minutinhos aí para vocês perguntarem, tá? Fique à vontade, pessoal, aqui é uma área livre para a gente bater um papo. Então tá bom, vou entender que todo mundo entendeu, beleza? Perfeito. E a segunda coisa é o quê? Além de ter o produto na mão, uma coisa que muita gente não entende é que é necessário
estrutura, planejamento e gestão. Pessoal, vamos lá. Desses 3, 4 anos que a gente já vende no Marketplace, a gente não nasceu sabendo. A gente não sabia de tudo no início. A gente passou por muito problema até a gente conseguir identificar o que é gerir um negócio de fato. Entende? Então, lá no início a gente começou como uma renda extra. Acredito que a maioria de vocês começou dessa forma também, tá? Ninguém chegou e falou assim, esse daqui é o meu canal de venda principal. Até porque quando a gente entra dentro do Marketplace, a gente nunca sabe o que esperar disso. Qual que vai ser o resultado desse negócio. Muita gente que já começou a vender com a gente tinha ideia do tipo assim, eu tenho medo de cadastrar um produto e do nada ter 1000 vendas dentro dele, entende? E isso daí não é uma verdade, é um processo gradual. Então leva um tempo até o seu negócio amadurecer dentro do Marketplace. E conforme o seu negócio vai amadurecendo, você precisa ter uma estrutura, um planejamento, uma gestão que acompanhe esse amadurecimento, entende? Então, quando eu falo de estrutura, planejamento e gestão, eu não estou falando que vocês precisam alugar um barracão, ter uma equipe já preparada para estar embalando, não. Vocês têm que se organizar minimamente em questão de administração de negócio, tá? Que isso daí é o ponto-chave. Se vocês já iniciarem essa estrutura organizada, fica muito mais fácil lá no futuro de vocês conseguirem crescer com maior sustentabilidade, de forma mais sustentável e não ter nenhum tipo de prejuízo. Ou seja, não ter que pegar nenhum empréstimo no banco para pagar conta, para pagar fornecedor, não ficar devendo para ninguém, não ter problema de ter estoque que acaba e não conseguir entregar o pedido e acabar tendo a conta bloqueada dentro das plataformas, entende? Então vocês vão observando que cada coisa vai guiando a outra, ok? Então vamos lá, a segunda coisa que a gente precisa ter é estrutura, planejamento e gestão. Isso tudo você consegue como? Primeiro, através dessas aulas que eu estou fazendo aqui, porque esse daqui é o meu principal objetivo, é te dar todas as ferramentas necessárias para que você consiga ter isso dentro do seu negócio. E segundo, é conversando com outras pessoas, que é o objetivo da cooperativa também, que é essa troca, entende? Do tipo assim, não ficar no vazio, não ficar ali no plano das ideias, no plano das dúvidas, é ter uma pessoa com quem você pode estar se orientando. Ou pessoas que você pode estar se orientando, entende? Porque muitas vezes uma pessoa não vai ter uma resposta, mas outra vai. E pelo amor de Deus, eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo, eu estou aprendendo tudo todo santo dia. Então, se todo mundo aqui tiver um pouco para agregar dentro da cooperativa, a gente vai conseguir escalar os nossos próprios negócios com muito mais flexibilidade e com muito mais segurança, entende? Que esse daí é o nosso objetivo, ok? E vamos lá para a próxima coisa. Um dado agora aqui para vocês. Se a gente não tiver toda essa estrutura inicial, eu quero compartilhar esse dado, que 80% dos sellers, que é assim que a gente se chama, que iniciam, eles falham ou falem, vão ir à falência, por falta de organização básica. E o que é essa organização básica? Organização básica é uma boa organização financeira, entende? Algo do sentido, eu tenho o meu contas a pagar alinhado, eu sei quando que eu tenho que pagar cada conta dentro do meu financeiro, eu tenho previsibilidade dentro do meu fluxo de caixa, que é um negócio que mata muito o negócio no Marketplace, viu? Porque a gente trabalha muito com recebimento no prazo. Então, quem está querendo iniciar agora dentro das plataformas, o que vai acontecer? Saibam já que o prazo para você receber a sua mercadoria, ele é referente ao prazo de entrega, o prazo que ela vai chegar na pessoa que comprou, versus o prazo da plataforma. Em média, a gente sempre considera aí 15 dias para estar recebendo o dinheiro de uma venda, caso a pessoa confirme um tempo bem bacana que ela recebeu aquele produto. Caso contrário, pode ser que demore um pouco mais para isso daí acontecer, tá? Então, tenham isso daí em mente e entendam a importância de ter um fluxo de caixa bem alinhado, ok? E no início, aproveitar o início para acumular o máximo de caixa possível, porque quanto mais dinheiro você tiver em caixa agora, no futuro menos você vai sofrer para fazer uma compra de mercadoria, para pagar suas contas, pagar seus fornecedores, entende?
e deixar tudo isso daí bem alinhado e tá podendo fazer investimentos dentro do seu negócio também. Então isso daí é um dos pontos que são muito mais importantes. E além do fluxo de caixa, ter os relatórios também muito bem alinhados. O que seriam esses relatórios financeiros, tá? Que tudo isso daí a gente usa como guia, literalmente para saber se a gente está tendo um negócio saudável ou um negócio que está me dando prejuízo, que está me arrancando dinheiro, coisa que eu não estava esperando, ok? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui um pouco retórica para vocês que eu já vou responder. Mas vocês sabiam que faturamento é muito diferente de lucro? Sim. Perfeito. Mas aposto que tem algumas pessoas que não sabem disso. O faturamento, pessoal, é o valor bruto de venda. Então, se a gente vê lá na plataforma que a gente faturou 50 mil reais, 100 mil reais, vou fazer um pedido sincero aqui para vocês. Não se iludam com isso, tá? 100 mil reais é o valor bruto de venda, é o valor que a plataforma vendeu para você. Mas o que você vai receber é muito menos que isso, tá? Eu tô vendo isso na prática agora. Exato. Para quem não sabe, essa All Stock 3 aqui que está na chamada, ele é o Tu, ele trabalha junto com a gente e a gente ajudou ele com o Caio, que é o sócio dele, a criarem a conta dele do zero. Eles já estão tendo alguns resultados, então eles já estão tendo lá suas 20, 30, 50 vendas no dia e, cara, conforme o tempo vai passando, você vai vendo que a quantidade de valores que você recebe da plataforma é bem diferente da quantidade que você fatura lá dentro. Então isso daí a gente tem que ter muito bem claro na nossa cabeça, tá? Não se iludam com isso. E esses relatórios é o que vai dar o maior direcionamento para a gente. Eu falo que esses relatórios são o raio-x do nosso negócio, tá? E o que são esses relatórios? Quais são os principais relatórios que vocês têm que ter em mente, tá? No início, são apenas dois relatórios que vocês têm que se preocupar, que é o DRE e o DFC, tá? O que é o DRE? DRE é o demonstrativo de resultado do exercício. E o DFC, eu não lembro direito o que significa a sigla, mas é o relatório do seu fluxo de caixa. Tá? Então, o DRE ele mostra para mim se eu estou tendo um negócio saudável, se eu estou tendo lucro dentro do meu negócio. Quando a gente vai falar de DRE, a gente vai sempre colocar o faturamento lá em cima, depois devoluções, depois impostos que a gente está pagando, depois o CMV, que é o custo médio de venda, que a gente traduz como custo de mercadoria vendida, entende? Então, quanto que a minha mercadoria custou para mim vender ela dentro desse período, dentro desse exercício, entende? Tem o investimento em marketing, tem as despesas fixas que a gente tem dentro do nosso negócio. E aí a gente tem três coisas que a gente tem que observar. A nossa margem de contribuição, que é o quanto a gente recebe de toda a nossa operação para pagar as nossas despesas fixas, tá? Que é o nosso lucro bruto, que a gente costuma falar. Depois disso daí a gente tem o nosso lucro líquido, ok? Que é literalmente o quanto que sobra pagando tudo, que a gente pode colocar no nosso bolso, reinvestir dentro do nosso negócio e por aí vai. E tem o ponto de equilíbrio do nosso negócio, que é o quanto que eu preciso faturar para pagar as minhas despesas. Ponto. Beleza? Mais para frente eu vou dar maior ênfase dentro do DRE, com o decorrer das aulas vocês vão observar que a gente vai fazer esse DRE na prática também, então fiquem tranquilos, não se assustem agora, tá? E o DFC é literalmente um negócio do seguinte assim, ó, no mês eu comecei com quanto em caixa, quanto que entrou no meu caixa, quanto que saiu do meu caixa e quanto que sobrou no meu caixa, entende? Aí a gente tem o nosso resultado do nosso fluxo de caixa, beleza? Deixa eu só fechar a janela aqui, eu acho que deve estar dando som da rua. Ok? Até aqui, pessoal, todo mundo entendido? Tudo certo? Maravilha, então. Fico feliz. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aqui. Esse daqui é o momento que eu vou abrir para algumas dúvidas, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Fechou então. Vou presumir que todo mundo entendeu. Então, a partir dessa organização financeira, a gente também tem que ter uma organização sobre estoque, tá? Eu já pulei um pouco aqui das minhas pautas da aula, que eu já pulei a parte da gestão financeira. Na verdade, ainda não.
Mas outra coisa que a gente tem que se organizar é a parte do estoque nosso. A gente tem que saber quanto que a gente compra, o quanto que a gente está vendendo, quanto que a gente tem que comprar para suprir as vendas, para não comprar em excesso, para ter estoque parado, entende? Ou quanto que a gente tem que comprar para não comprar menos e perder venda por conta disso, às vezes por prazo de fornecedor de fabricação e por aí vai, ok? Então, tendo esses dois principais pilares aqui, eu quero deixar bem claro para vocês que isso daqui é de extrema importância que todo mundo tenha em mente antes de começar, ou quem já começou, que já procure já se antenar sobre isso daqui, para não estar fazendo nenhum tipo de cagada dentro do negócio, beleza? Então agora a gente já vai para uma outra parte da aula, que seriam os 5 pilares fundamentais que você precisa ter em mente para começar a vender nos marketplaces, tá? Peço um pouquinho de paciência, tá, pessoal? É a primeira vez que eu estou fazendo isso daqui. Estou seguindo um modelo de aula que eu vi aí no YouTube há muito tempo atrás e eu acho que está funcionando. Depois eu vou mandar todo esse resumo lá no grupo para vocês, beleza? Então, os 5 pilares fundamentais para iniciar seu negócio de vendas online, ok? Então, nós temos aqui o pilar 01. Qual que é o pilar 01, turma? É isso que eu acabei de falar para vocês. Gestão financeira. E o que tem dentro da gestão financeira, tá? Dentro da gestão financeira a gente tem o fluxo de caixa bem estruturado. Temos também a parte de separação de contas. Isso daqui é muito legal. Pessoal versus empresarial. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Quando a gente abre uma conta dentro do Marketplace, um negócio que a gente tem que ter bem fixo aqui na nossa cabeça é que nós estamos abrindo um negócio, tá? Não é apenas uma segunda renda, não é apenas um canal novo de vendas, entende? Nós estamos falando aqui de um negócio com CNPJ ativo, que emite nota fiscal, que dá satisfação para o governo, que tem regras trabalhistas. Se você não tem um funcionário hoje, no futuro, bem provavelmente você vai ter se você se organizar bem, entende? Então a gente vai ter que se preocupar com isso. Então, por conta disso, quando a gente fala de negócios, existem 2 pessoas aí. Existe a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica. As duas, elas não podem se misturar, tá? Suas contas pessoais são suas contas pessoais. E como que vocês pagam ela? Através de um prolabore, através da distribuição sua de lucros e por aí vai. Nunca deve-se pagar contas pessoais com o dinheiro que você recebe da plataforma, tá? Porque são 2 coisas distintas, beleza? E eu gostaria muito de ressaltar isso daqui porque é um erro que muita gente comete e tá tudo bem. A gente vive num país onde a educação de negócios, a parte de educação financeira, ela não foi presente na nossa vida, pelo menos na minha vida quando eu era criança não foi. Quando eu era adolescente, estava na escola, estava no colegial, técnico e por aí vai. Então isso daqui é uma coisa que a gente vai aprendendo conforme o tempo. Então quanto mais alinhados financeiramente nós estivermos e separados do CNPJ para o nosso CPF, mais saúde financeira do nosso negócio a gente vai ter e consequentemente na nossa pessoa física também, ok? Além disso daí, reserva de emergência. Um negócio que eu recomendo que todo mundo se preocupe, que é a reserva de emergência da sua empresa. Reserva de emergência, muita gente, quando eu falo isso daqui, eu acho que muita gente associa a aulas de gestão financeira, certo? Um primo rico da vida, um primo pobre, esse pessoal aí que dá aula de gestão financeira mesmo, tá? Mas saiba que a reserva de emergência da sua empresa, ela é muito mais relacionada ao seu fluxo de caixa, tá?
Porque quando a gente fala 1 mês de fluxo de caixa, 2 meses de fluxo de caixa, 3 meses de fluxo de caixa, a gente está falando de 1, 2, 3 meses de despesas fixas pagas ali dentro, tranquilo. Porque se acontecer algum tipo de problema, e pode acontecer, a gente vive num país que é cheio de incertezas, a gente está seguro, consegue trabalhar para recuperar esse caixa, desvendar novas estratégias de venda, para que a gente consiga sair do negativo, teoricamente, tá? E se a gente não tem uma reserva de emergência, não tem um fluxo de caixa bem alinhado, o que acontece? Vai chegar um momento onde os seus recebíveis da plataforma e as suas contas a pagar vai entrar tudo em conflito, numa bola de neve, e você vai chegar o dia de você pagar o fornecedor X, você não vai ter o dinheiro, vai ter que renegociar com ele, pode ser que isso daí prejudique o relacionamento com o seu fornecedor, isso daí é uma das coisas mais importantes dentro do seu negócio, que é o seu fornecedor, entende? Então pode ser que você se prejudique muito em relação a isso, e é por isso que eu falo, reserva de emergência tem que ser bem alinhada, pelo menos no mínimo 3 meses, tá? De reserva ali, tranquila, que são de despesas fixas da sua empresa, que é dinheiro que você pode pegar e se apoiar e ter um negócio bem estruturado. Boa, Paulo. Demonstrativo de fluxo de caixa, é isso daí, ó. Para o pessoal que pro pessoal que eu dei uma travada ali no déficit, é demonstrativo de fluxo de caixa. Tava bem na minha cara, eu não consegui explicar isso daí. OK? Mas é isso daí, Paulo. Obrigado, viu? Então, além da reserva de emergência, a gente tem que saber muito bem que é um dos outros tópicos que muita gente não se atenta, que é o nosso controle de margem, que seria o quê? O lucro por produto que eu tenho. Controle de margem, pessoal, é o seguinte, a gente tem que saber exatamente quanto que cada produto gera de lucro para o nosso bolso, tá? Isso daí é uma coisa que está ligada automaticamente ao resultado que a gente vai ter lá no final do mês. Porque eu acho que vocês já viram alguns conteúdos da internet de gente falando assim, esse produto aqui eu não tenho lucro, para mim conseguir pegar e depois alavancar a venda de um outro produto que vai me dar mais lucro, entende? E depois as coisas se acertam. Isso daí existe, realmente é uma estratégia de venda, tá? E se você tiver todos os seus custos bem alinhados, saber exatamente quanto que você lucra em cada produto que você vende, você consegue aplicar essa estratégia, é uma das estratégias mais eficazes para escala de venda dentro do marketplace. Mais para frente, nas próximas aulas, eu vou falar disso daí com vocês, tá bom? Mas, enquanto isso, vamos se preocupar com o primeiro passo, que é mapear exatamente quanto que cada produto coloca de lucro dentro do nosso bolso. Quando eu falo lucro, é lucro líquido, tá? Além de que vocês também têm que saber quanto que ele gera de lucro bruto para o seu negócio, mas isso daí é outro assunto. Vamos dar sequência aqui, fechou? Agora vamos para o pilar 02. Antes disso daí, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre esse primeiro pilar aqui, que é a gestão financeira, que no meu ponto de vista é um dos pilares mais importantes que a gente tem? Alguém quer falar alguma coisa? O microfone está aberto, fica à vontade. Igor, quer falar? Fica à vontade, meu amigo. A Júlia. Beleza, vou dar sequência aqui. Vamos embora. Pilar 02. Qual que é o pilar 02? Relacionamento com fornecedores. Pessoal, muita gente não leva isso daqui muito a sério, tá? Mas confia em mim. Como eu já falei lá no início, fazem 3, 4 anos que a gente vende. A gente já passou por bons bocados, porque a gente não tinha todo o conhecimento necessário na época que a gente começou. Então já houveram vários tipos de situações onde a gente teve falência do nosso fluxo de caixa já ficou zerado, entende? Então tudo isso daqui que eu estou falando para vocês, eu estou falando com propriedade porque eu já passei pela maioria dos problemas que eu citei aqui, tá? E a minha função aqui hoje é garantir que nenhum de vocês passe por isso, beleza? E quando eu falo de relacionamento com fornecedores, que é o pilar 02, é um dos outros pilares mais importantes que a gente tem aqui, eu falo disso porque muitas vezes o relacionamento com o seu fornecedor é o que vai te salvar de uma possível falência, entende? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de eu vir para o primeiro tópico, tá? O fornecedor a gente tem que ter ele como um parceiro de negócio.
Porque se a gente não tem um fornecedor, seja você fabricante, seja você revendedor, você não tem o produto para você vender. E se você não tem um produto para você vender, consequentemente você não tem venda e consequentemente você não tem dinheiro para pagar suas contas, para pagar seu salário, para pagar o salário dos seus colaboradores e por aí vai. E tudo isso daí vira uma bola de neve, entende? Eu costumo falar que eu prefiro dever para o banco do que para um fornecedor, para vocês terem ideia, tá? Porque no final das contas, muitas vezes quem vai te salvar vai ser o seu fornecedor, tá, pessoal? E é isso. Então vamos para o primeiro tópico aqui dentro desse pilar. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Como que eu posso falar isso? Isso daí não está nem nas pautas, eu quero passar isso daí para vocês. Vire amigo do seu fornecedor, para começo de conversa. Cultive um bom relacionamento com ele. Quando você estiver fazendo compras lá com ele, se atente à data de aniversário da atendente, lá no fornecedor, e leva um bombom para ela. A quantidade de vezes, o Henrique, ele é meu sócio, ele está aqui dentro dessa chamada. Henrique, se você estiver ouvindo aqui agora, eu gostaria que você confirmasse essa história para mim. Existe uma época do ano onde a gente levava presente para todos os fornecedores nossos. E o que a gente ganhava com isso? Além de cultivar um bom relacionamento com eles, sempre que a gente precisava de alguma coisa, dava algum tipo de pepino, tinha que pegar um produto na hora, mesmo que nós não éramos os pedidos maiores dentro do negócio do fornecedor, a gente conseguia uma certa priorização dentro disso, entende? Então, cultivando esse bom relacionamento, a gente consegue não só ter vantagem, porque eu acho que isso daí é consequência, entende? Mas literalmente trazer um amigo para perto e fazer ele comprar sua briga e você comprar a briga dele, entende? No final, pessoal, a vida ela se trata de uma troca justa. Você dá, você recebe na mesma moeda, é assim que tudo funciona. O karma existe. Confia em mim, o karma existe, tá? Então, primeiro tópico, torne seu fornecedor um amigo. Mas, mesmo assim, tendo isso daí em vista, vai parecer um pouco contraditório o que eu vou falar aqui agora, mas a gente tem que entender que negócios são negócios e amizades são à parte, tá? E o seu fornecedor ele tem que ter isso daí na cabeça dele também, ok? A gente tem conta para pagar e não dá para ficar dependendo de um fornecedor sempre. Então, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês agora, tá? Que aconteceu anteontem. Pessoal, 11/11, Shopee, Black Friday, todo mundo aqui sabe quem já vende na plataforma sabe, e a correria que é esse negócio, a quantidade de vendas que vem pra gente estar despachando. Eu posso confirmar isso aí. Ou tu pode confirmar isso, né? A primeira Black Friday deles, eles estão ficando até tarde embalando o pedido agora, para conseguir dar conta da demanda. E, pessoal, muitas vezes tem um produto específico que você já tem mapeado direitinho a quantidade que ele sai diariamente, qual que é a média do mês dele, qual que é o ponto do pedido, quanto que você tem que pedir para suprir esse pedido. Só que pode acontecer de dar um surto, um boom e acabar tudo na hora. E aconteceu isso daí com a gente. Nós vendemos um produto que é um abajur lá no Marketplace. A gente compra a base em um lugar e a cúpula em outro. A cúpula do abajur, ela vem de Porto Ferreira, para vocês terem ideia, tá? E são basicamente 7 dias para a gente conseguir receber essa cúpula. E o que aconteceu? Acabou meu abajur. Eu tinha uma reserva de base dentro do nosso estoque, mas não tinha de cúpula. E aí o que eu faço? Se o meu produto está precificado exatamente para mim ter uma margem exata dentro daquela cúpula, eu já estou projetando que eu vou pagar aquele valor exato naquilo, entende? Só que, se acabou a cúpula, onde que eu vou arrumar aquela mesma cúpula? Aquele mesmo produto? Eu juro por Deus, terça-feira de manhã, eu saí 7 horas de casa, eu rodei a cidade inteira procurando 30 benditas cúpulas para conseguir despachar dentro da plataforma, que era o que estava faltando para suprir as vendas do dia. Entrei em contato com um monte de gente, não consegui achar, fui achar numa loja escondida, ali nas lojinhas ali em Pedreira. Eu já vou abrir aqui com vocês, eu pago, sei lá, em média aí entre 10 e
R$ 12 aí em cada cúpula. Sabe por quanto que eu comprei a cúpula? Por R$ 25. Eu tive que comprar, eu tive que ter esse prejuízo, por quê? Para não perder venda, porque eu prefiro perder um pouquinho de dinheiro agora do que perder venda no futuro, porque se eu perder venda e tomar algum tipo de ponto dentro da plataforma, pessoal, é difícil tirar esse ponto, é difícil você alavancar de novo e isso daí pode ser muito prejudicial para o seu negócio, pode levar até a suspensão da sua conta, entende? Então imagine a correria. Aí eu entrei em contato com o fornecedor. O fornecedor ele entrega para mim toda segunda-feira, porque ele vem aqui para a cidade. Falei assim, não tem como me ajudar? Pá, tô precisando de cúpula aqui agora, o que a gente faz? Não tinha como, só segunda-feira ele conseguiu entregar para mim. E estava faltando ainda para mim despachar no mesmo dia mais uma quantidade de vendas. Entrei em contato com outro fornecedor que eu já sabia que já tinha vendido para a gente antes. Foi lá, fiz um pedido um pouco mais caro também daquilo que a gente já estava comprando. E eu consegui pegar no mesmo dia e fui despachar isso daí 9 horas da noite, lá no ponto de coleta. Entende? Oi, Paulo, você tá falando alguma coisa? Acho que tá mutado seu microfone. Não tá saindo som. Digita no chat aí pro pessoal. Vamos lá então. Ter esse contato em mente, tá? Então tenham reservas aí para vocês se apoiarem, entende? Saibam outras pessoas que vendem o mesmo produto caso vocês passem por algum tipo de problema disso. Foi esse daí mesmo, Paulo, que eu peguei, lá no Bela Vista. E então, turma, voltando ao assunto. E o que eu fiz hoje de manhã? Hoje de manhã, dei uma insistida lá no meu fornecedor atual, chorei um pouco para ele. Ele deixou uma quantidade boa pronta para mim, só que eu tinha que ir lá buscar. Acordei 5h30 da manhã, peguei o carro e fui para lá. E voltei antes do almoço. É assim que funciona a vida, pessoal. Tem um problema, você tem que chegar e resolver. Fechou? Então vamos dar sequência aqui, que já está apontando o ponteiro aqui, que está acabando a aula no Meet. Então, diversificar, ter contatos em mente, ok? E além disso daí, uma boa negociação. Como eu falei, todo mundo recebe no prazo através das plataformas. Tentem negociar o máximo com os fornecedores de vocês. É por isso que eu falo, tenho eles como parceiros, tenho eles como amigos, que isso daí facilita muito a vida de vocês na hora de fazer negociação, tá? Muita gente pede pedido à vista, muita gente fala que tem pedido mínimo, entendeu? Dá para abrir outra, mas vamos tentar fazer em 1 hora isso daqui para também não tomar muito tempo de todo mundo, tá? Sim, tem pedido mínimo, então uma boa negociação com o fornecedor faz toda a diferença para o seu negócio. Um exemplo que eu dou, se a gente recebe em 15 dias, o ideal é a gente pagar aquele produto que a gente vendeu há 15 dias atrás com o recebimento dele mesmo. Não usar dinheiro de outro, a venda que eu tive, para pagar aquele produto, entende? Então sempre tentar alinhar os prazos ao prazo de recebimento e ao prazo que você reabastece seu estoque. Então se eu sei que eu reabasteço meu estoque para a semana, eu vou acordar um período aí de pelo menos 15 dias com o meu fornecedor, que eu vendo durante a semana, passam esses 7 dias, depois passam mais 7 dias para mim estar recebendo por esse pedido, até 20 dias é um prazo legal, entende? E você vai lá e paga o fornecedor com o dinheiro daquelas vendas que você já vendeu, entende? Então, é por isso que eu falo, ter muito bem o relacionamento com o seu fornecedor ali em mente, gestão financeira e por aí vai, ok? Então vamos para o pilar 3. Alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto aqui, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que você poderia falar da parada do prazo também com o fornecedor. Ou não? O prazo com o fornecedor seria... Um prazo para pagar, né? Tipo, para não ter que pegar à vista e afins. Sim, é o que eu estava falando aqui agora. Então, quando você traz ele para ser seu amigo, você consegue, tipo assim, ter um pouco mais de barganha com ele.
Então, sempre tentar deixar alinhado o prazo de pagamento com o fornecedor ao seu prazo de recebimento dentro da plataforma. Isso daí vai deixar a sua margem, o seu fluxo de caixa um pouco mais saudável. Francisco levantou a mão. Pode falar, Chico. Ah, tá. Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para o pilar 3, pessoal. Oi, Ju. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Estou vendo que vocês estão mandando no chat aqui. Ah, legal. Procura de fornecedores também é um negócio muito interessante, tá? Turma, como eu falei, de preferência transformar o fornecedor em seu amigo. Você tem que dar preferência para isso daí em todos os aspectos, tá? Até na procura dele. Quando a gente está procurando por um fornecedor, a gente tem que pegar um fornecedor que esteja alinhado ao momento atual do nosso negócio, tá? Se eu estou iniciando o meu negócio, que a aula está sendo muito mais voltada para isso, acredito eu vou procurar um fornecedor que me ajude no início. Então, eu vou galgar em algumas fábricas, tentar falar com o dono da fábrica. A gente tem uma vantagem muito grande aqui na nossa região, que existe uma fábrica a cada esquina aqui que está querendo novos clientes, entendeu? Então, normalmente os donos estão lá também, então vão nas fábricas pequenas de início, negociem com eles algum prazo, negociem com eles alguma condição de retirada, que vocês não tenham que pegar pelo menos o pedido mínimo, mas pelo menos o fardinho ali para você estar vendendo do produto, caso tenha um fardo, ou caso seja um produto artesanal, tem uma facilidade de compra disso daí, tá? Que isso daí é uma das coisas que faz toda a diferença também quando a gente fala de fornecedor. Então, preferência por fornecedores com relacionamento mais fácil e mais direto, tá? Ó, o que o Antônio está falando aqui no chat é bem interessante, que a maioria dos fornecedores que ele foi tem um pedido mínimo para retirada, mas com alguma conversa você consegue manejar essa compra por pacotes. Então já é uma das coisas que dá pra gente pegar e já colocar na nossa cabeça que é um lugar que a gente pode estar mirando, tá? De preferência no início, bem no início mesmo, tenta pegar um produto por vez, vai lá e chora, entende? Quem não chora não ama, já dizia alguém aí no passado. Então, perguntar não custa nada, beleza? Só tenta não parecer chato, que aí a gente vai conseguir o oposto daquilo que a gente está querendo. Em vez de tornar o fornecedor um amigo, a gente torna ele um inimigo. Fechou? Então vamos seguir aqui para o próximo pilar, que seria o mapeamento completo de custos. Tá? No pilar 1 eu falei sobre o controle de margem, saber o lucro real por produto, entende? Então, aqui no pilar 3 a gente tem que mapear esses custos dos produtos. Pessoal, o que está dentro desse mapeamento? O custo da mercadoria, é literalmente o custo que o fornecedor ele vai te vender. Mas tem uma pegadinha nisso daí. Turma, nota fiscal de produto, de mercadoria, é um negócio que tem muita pegadinha ali no meio. Se você já está vendendo bem, já pega de um fornecedor grande, um cara que ele exige a venda através da nota fiscal, muitas vezes tem gente que compra sem nota fiscal, entende? Para quem é pequeno, no início isso não tem muito problema, mas depois, conforme a gente vai crescendo, a gente tem que se preocupar um pouco mais com a nota, tá? Receita Federal, essas coisas, isso daí pega um pouco. Mais pra frente a gente vai fazer uma aula só sobre a parte fiscal, fiquem tranquilos, tá bom? Mas nota fiscal é um negócio que pega bastante, então sempre se atentar aos pequenos números da nota fiscal quem compra com nota, tá? ST, IPI, ICMS. Se você não sabe o que isso daqui significa, começa a dar uma pesquisada. Eu não vou entrar muito em detalhe em cima disso daqui, mas saibam que existe, tá? Que o mal existe, ele está escondido bem lá dentro daquela notinha. Então, às vezes você acha que você está pagando R$ 4,80 num produto, mas na verdade é R$ 5,50, por conta dessas coisinhas aqui que podem estar escondidas lá, que são todos custos fiscais que são repassados para você na hora da compra, tá bom? E é isso.
Além do custo da mercadoria, a gente tem também as comissões e custos dos marketplaces. Todo marketplace, quando a gente vai vender, ele cobra uma comissão, ele tem um custo para estar vendendo o seu produto. Qual que é o benefício para a gente? A gente não tem que pagar isso daí antes da venda. Isso daí é descontado na hora da sua venda. Só que a gente tem que ter tudo isso daí bem mapeado para a gente não ter nenhum susto lá no futuro, tá? Porque eles pegam uma comissão da venda que eles fazem para você. E por que eles fazem isso? Porque eles investem em tráfego pago, que seria em mídia paga dentro das redes sociais, dentro do Google, tem toda a estrutura logística que eles te oferecem, a parte de emissor de nota fiscal, o próprio RP, toda a plataforma. Então eles têm essa justificativa para tá cobrando essa comissão de vocês. Muitas vezes a comissão é um pouco mais alta daquilo que a gente está esperando, mas fiquem tranquilos. Muita gente reclama que a margem é absurda, mas dá para trabalhar, tá? Dá para trabalhar, é só trabalhar de forma inteligente, ok? Além disso daqui, a gente tem os custos, vamos lá, custos operacionais. O que seriam os custos operacionais? São as despesas fixas do seu negócio, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de administração de negócio, a parte financeira, existem dois tipos de despesa. As despesas fixas e as despesas variáveis. Despesas fixas são todas aquelas contas que vão vir todos os meses com os mesmos valores. Internet, normalmente energia, água e aluguel. Energia e água pode dar uma variada, hora ou outra, mas chega um momento onde isso daí se estabiliza, tá? Dependendo do tipo de negócio seu, tá bom? Se você não for um fabricante, por exemplo. Mas ainda assim tem métodos, tá? Internet, energia, água, aluguel, funcionário, prolabore. O que mais que eu posso dar de exemplo aqui como despesa fixa? E por aí vai, entende? Então tudo aquilo que vem todo mês aqui dentro do seu... para você pagar. E a gente chama isso daí de custo operacional, que é coisa que a gente tem que pagar todo mês para estar rodando, para estar mantendo a nossa vida aí estável e tranquila, vendendo sem preocupação. Só que isso daqui a gente tem que mapear também e embutir esse custo dentro do nosso produto. Porque o valor disso daqui tem que sair de algum lugar. Não pode sair tudo exclusivamente do seu lucro. Porque se você não sabe quanto que cada produto seu representa para pagar esses custos operacionais, você não vai saber quanto que você está lucrando de verdade, quanto que você pode colocar dentro do seu bolso. Então é uma das coisas que a gente tem que ter bem assim alinhados, tá bom? E custos ocultos. O que são os custos ocultos, turma? Devoluções, cancelamentos, promoções e por aí vai. Então a gente tem um custo de devolução, tem um custo de cancelamento. Às vezes, vamos lá, chegou um produto quebrado lá na Shopee, a pessoa não quer devolver o produto, ela está exigindo que você mande um produto novo no lugar. É direito dela, direito do consumidor isso. Você vai lá, não sei se vocês conhecem o Melhor Envio, que é uma plataforma de frete, você embala um outro produto e envia de graça para a pessoa ali, porque ela recebeu o negócio quebrado. Entendeu? Para você não ter nenhum tipo de prejuízo dentro da plataforma. A gente chama isso daqui de um custo de devolução. E as devoluções, elas são contabilizadas dentro do nosso faturamento lá na plataforma também, tá? Então não se iludam. Se vocês veem faturamento lá na Shopee, lá no Mercado Livre, lá, valor total, se você rolar um pouquinho mais para frente, você vai ver lá o valor de devolução e o valor de cancelamento. E você tem que descontar esses dois valores do seu faturamento, tá bom? Porque isso daí não está contabilizando mais, que já foi venda perdida, basicamente. E as promoções? Tem que mapear muito bem a margem de promoção que você vai dar dentro das plataformas. Um adendo aqui. A plataforma, ela funciona exclusivamente através de promoção, turma. Então, você tem que dar promoção para vender lá dentro. Você tem que usar as ferramentas de marketing da turma para você conseguir escalar a venda. Sem isso daí não funciona. Então, tem que ter isso daí mapeado dentro dos seus custos também. Tá bom? E aqui a gente já pode ir para o pilar... Ah, esqueci de uma coisa. Que é muito importante também, eu estava esquecendo. Custos de
embalagem. Nosso tempo está acabando, eu vou ter que criar uma outra sala aqui no Meet, tá? E eu já vou compartilhar o link aqui no próprio chat nosso. Então eu vou pedir para todo mundo migrar para lá, tá bom? Antes que o tempo acabe. Tá? Mandei aqui no chat, tô mandando lá no grupo também, ok? Vai todo mundo migrando para lá, pessoal, por favor. Vou mandar aqui no grupo. Tá todo mundo aqui dentro já? Vamos lá, turma. Quem não foi ainda, pode ir indo, tá? Já mandei lá no grupo da cooperativa, só clicar lá que você já vai ser redirecionado. Falta 1 minuto para essa call aqui acabar, tá bom? Boa. Fabrício tá com alguma dificuldade que ajuda? Neuza, Antônio, tu. A Roberta, eu vi que você já foi para outra já. A gente conseguiu da minha esposa aqui, nós tá tudo no celular. Ah, fechou então, Fabrício. Maravilha então. Ju, Neuza, tu, vocês conseguiram? É só clicar aqui no link que eu compartilhei com vocês. Aqui no chat, tá lá no grupo da cooperativa também, tá? Boa. Aí, a outra lá encerrou, tá? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui no grupo para que todo mundo consiga vir para cá. Acho que não foi. Só um minuto só. Aí, ó. Mandei. Boa. Aí, vamos dar continuidade aqui então. Compartilhar a tela de novo. O pessoal chegou. Vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Tudo certo? Maravilha. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui então. A aula tá ficando bacana. Então é isso. Então, Pilar, todo mundo aí? Todo mundo aqui? Deixa eu ver aqui. Igor, Neuza, Roberta, Tatiane, Paulo, Neuza, Henrique, Fabrício. Maravilha. Acho que não está faltando ninguém. Se faltar, eles pegam aí de onde parou. Qualquer coisa eu faço uma recapitulação aqui rápida, tá? Então vamos lá. Pilar 04. Gestão de estoque inteligente. Primeira coisa que a gente tem que ter
assim, bem claro na nossa cabeça para a gente ter uma gestão de estoque inteligente? Curva ABC. Para quem não sabe o que é curva ABC é um relatório que a gente pode extrair das plataformas, pode extrair de um RP que você está utilizando, que é um sistema próprio seu, que ele vai dar para você, ou você mesmo pode estar fazendo isso, tá? Uma curva de produtos, onde a curva A são os produtos que mais vendem, a curva B... Opa, chegou mais um aqui. Seja bem-vindo, Caio. Fique à vontade aí, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem? Vamos lá, então. Caio, o que eu estou explicando aqui para eles agora sobre gestão de estoque? Você chegou no momento certo, que essa parte aqui você tem que prestar muita atenção, cara. Beleza. Só colocar o outro fone aqui. Beleza, então. Manda Vamos lá, bala. curva ABC. É um relatório que a gente consegue extrair, que a gente consegue criar onde a curva A são os produtos que mais vendem, a curva B são os produtos que vendem bastante também, mas não tanto quanto a curva A, e a curva C é o resto, tá? A curva C é o resto, é aquilo que não está vendendo tanto. E o que eu consigo extrair de informação desse relatório? Eu consigo ter em média, através dele eu consigo saber a média mês, a média de 15 dias, a média de 7 dias, a média de 3 dias, a média diária de venda de cada um dos produtos, tá? Então, com isso eu consigo já estruturar muito bem um outro negócio aqui que se chama CMV. Com a nossa curva ABC, a gente consegue ter um relatório geral de saber quanto que vende de cada produto dentro da nossa loja e através disso a gente consegue estruturar o nosso CMV, que é literalmente o nosso custo de mercadoria vendida. É uma das possibilidades de informação que esse relatório pode nos dar. Quanto que custou cada mercadoria para a gente estar vendendo ela. Uma outra informação que a gente pode utilizar com base na curva ABC é criar uma fórmula para identificar o nosso ponto de pedido. O que é o nosso ponto de pedido? O nosso ponto de pedido dentro de uma gestão de estoque inteligente é basicamente o seguinte. Vamos supor, se eu sei que em 30 dias saem 100, por exemplo, 100 panelas na minha loja, e eu sei que a minha média diária dessas 100 panelas, vamos lá, eu tô um pouco lento aqui com a matemática, tá? Se eu sei que eu vendo 100 panelas no meu mês, então eu sei que em 30 dias eu vendo 3 panelas por dia, basicamente, tá? Beleza. Só que, se eu vendo 100 e eu vendo 3 panelas por dia, a minha outra informação que eu tenho é a quantidade que eu tenho no meu estoque. Eu tenho 20 panelas no meu estoque, tá? Então vamos lá. Se eu tenho 20 panelas no meu estoque, primeiro ponto, quanto tempo dura esse estoque que eu tenho? Segundo ponto, quanto tempo vai demorar para mim reabastecer esse estoque? E terceiro ponto, eu vou perder venda dentro desse período ou não? Então, o ponto de pedido serve para a gente responder pelo menos essas 3 perguntas, tá? Que com base no ponto de pedido eu vou levar em conta. Vai ter uma aula só disso daí, tá? Mas só explicando a grosso modo aqui para vocês. O meu lead time, que é o tempo que demora para o fornecedor me dar esse produto pronto, tá? Para ele chegar dentro do meu estoque. Eu tenho a minha média diária de vendas desse produto e eu tenho a quantidade de produtos que eu tenho no meu estoque desse produto. E com base nessas 3 informações eu vou ter o meu ponto de pedido, que é o quê? É o quanto que eu tenho que ter em estoque para providenciar um novo pedido para ele conseguir chegar a tempo para suprir as minhas vendas num determinado período de tempo que eu defini. Deu para entender mais ou menos? Ficou um pouco confuso? Não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu para entender, Zé. Deu para entender? Deu para entender. Então tá. Então esse ponto de pedido aqui, ele é muito importante para a gente conseguir ter uma gestão de estoque inteligente, que é para não comprar nem menos, nem mais produto daquilo que a gente precisa, ok? Comprar o suficiente, para a gente também não ter um gasto excessivo. Ah, mas eu já estou num momento um pouco mais maduro do meu negócio, eu já tenho uma grana ali para estar cortando, eu já tenho uma grana para estar investindo.
Pô, pra mim faz sentido eu ter pelo menos ali uns 30, 40 dias de estoque, mesmo que o tempo de entrega do meu fornecedor seja 7 dias. Cara, sem preconceito nenhum. Às vezes você quer fazer algum tipo de estratégia para alavancar a venda desse produto que você não está planejando. Se você tem dinheiro suficiente para estar fazendo isso, é um investimento inteligente a certo ponto, dependendo do que você vai fazer com isso, beleza? Mas se você não tem, vamos ser um pouco mais realista, trabalhar com ponto de pedido, com o necessário, para não fazer conta a mais daquilo que a gente está precisando, beleza? Vamos lá. Além disso daí, do meu ponto de pedido, para a gente ter uma gestão de estoque inteligente, eu preciso ter noção de um outro detalhe, que é a sazonalidade. Lembra que eu falei para vocês do que aconteceu nessa semana aqui com a Black Friday, com a 11/11, que eu acabei ficando sem produto? Então, culpa da sazonalidade, acontece, entendeu? Existem meios da gente prevenir isso daí? Existem meios da gente prevenir, não de corrigir 100%, porque a vida não é um morango, a gente não tem como prever tudo, não tem nenhuma mãe de Ná aqui, tá? Então, mas dá pra gente ficar atento. Então, dá pra mim saber que, nos Spike Days da vida, que são as datas duplas das plataformas, normalmente as vendas são maiores. No início do mês, o pessoal está recebendo pagamento, as vendas são maiores. No meio do mês, algumas pessoas recebem vale, as vendas também aumentam. Entende? Eu fiz uma determinada ação em determinado produto, vai vender, tá? Então, há festas, comemorações, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, cara, vai vender também. Então, estejam sempre preparados. Dado é uma coisa que nunca é demais, tá? Então, sempre recomendo vocês já começarem com o pé direito. Pega um RPzinho simples, um upseller da vida que não tem custo inicial para você começar a vender, até suas primeiras 100 vendas, se eu não me engano, tá? E tenta se organizar o máximo possível, tenta juntar o máximo de dados que você puder ter, porque quanto mais dado você tem, mais previsibilidade você consegue ter. Se eu tenho uma média que dos últimos 3 anos, a minha Black Friday foi assim, teve esse determinado ponto de venda aqui, eu consegui identificar um padrão e consegui me prevenir com o pedido que eu vou fazer desse dia. Entendeu? Eu sei que isso daí vai acontecer, já se tornou um fato, entende? Então, estejam atentos à sazonalidade e tenham um máximo de dados em mãos para tomar as melhores decisões, ok? E uma outra coisa, estoque parado. Eu acredito que isso daí já aconteceu com muita gente. Vou investir nesse produto aqui que eu tenho certeza que ele vai arrebentar de vender. Não vai. Às vezes pode ser que arrebente, mas bem provavelmente não vai. Entende? Cara, é aquele negócio. Se você tem dinheiro para investir, você já validou que esse daí é um produto bom, fez uma pesquisa de mercado eficiente, entendeu como que funciona a compra desse produto, entendeu o relacionamento com esse fornecedor, entendeu a quantidade de vendas, de oportunidades que existem dentro da venda desse produto e você fez o melhor material para estar vendendo ele, beleza, investe, vai embora. Pode ser um produto-chave se você tiver toda essa estrutura pronta. Caso contrário, não faça loucura, tá? Começa pequeno. Todo produto novo você tem que começar como se fosse o primeiro dia seu vendendo, entendeu? Tem que começar de baixo, ali, alinhado, porque isso daí não vai gerar uma conta futura ou um estoque parado. E aí vamos lá para o estoque parado. Vamos lá, Caio, eu vou te fazer uma pergunta. Você comprou, um exemplo, você comprou um estoque de 100 caixas organizadoras aí e elas estão paradas já faz uns 2, 3 meses. O que você faz com isso? Manda embora, filho. Manda embora. Venda barata, sai do pallet, pelo amor de Deus. Primeiro passo, turma, é tentar estratégias de venda que ainda te deem algum tipo de margem, mas você tente alguma coisa que você não tentou ainda para fazer esse produto vender. Dá um foco nele. Fazer mais anúncio, trabalhar com mais ferramentas de promoção, entende? E por aí vai. Não recomendo investir ads, tá?
Não recomendo você gastar mais dinheiro para vender aquilo que já está parado. Quanto mais orgânico você fizer isso daí, melhor. E dá para fazer, ok? Segunda tentativa, mesmo assim não vendeu. Pô, passou 1, 2, 3 dias, uma semana. Quase 2 semanas. Não está saindo de jeito nenhum. É melhor você recuperar o dinheiro que você perdeu, vender esse produto parado a preço de custo para sair é válido? É válido a partir do momento que você receba o preço de custo, não que você venda ele na plataforma a preço de custo. Tem uma diferença aí, tá? Se você vende na plataforma a preço de custo, o que vai vir para o seu bolso é muito menos. Então, a segunda etapa, o segundo objetivo é recuperar o custo que você perdeu dentro desse produto. Entende? Então, você vai abaixar bastante o preço. Espera aí, deixa eu ver. Igor, seria interessante investir em uma unidade do produto, rodar com anúncios e trabalhar com o estoque do fornecedor? Com certeza. Para produtos novos, esse daí é sempre o melhor caminho, o melhor dos mundos. Vai lá, pega um produto de amostra, tenta negociar com o cara, tenta pegar um produto para você estar vendendo. É o que a gente faz, pô. Exato, é o que o Caio faz, é como a gente começou fazendo. Investe em uma unidade do produto, tenta até negociar esse produto de graça. Fala assim, você consegue ver uma amostra desse produto para me tirar foto? Para você não ter nenhum tipo de custo, entende? E aí depois ele vendeu, você usa esse dinheiro, você compra outro, se você conseguir. Caso contrário, você tira um pouquinho do dinheiro do seu bolso e compra um fardinho ali. É o que eu falei, a gente está trabalhando com um negócio. Então, um negócio, seja ele baixo ou alto, ele vai precisar de um investimento inicial, entende? Seja para você abrir seu MEI, ter o seu certificado digital, entre outras coisas. Investir no primeiro fardinho do produto ali não tem problema, se ele já vendeu, se ele já saiu e se você já validou ele, tá? Mas sim, esse daí é o melhor dos mundos que você colocou aqui nos comentários. Então vamos lá. Responde sua dúvida, Igor. Tem mais alguma questão? Se quiser abrir o microfone também fica à vontade. Maravilha, então. Então, a segunda etapa é tentar recuperar o preço de custo do produto, viu, Chico? Então, já de início, já fazer isso eu não acho que seja muito válido. Tenta precificar ele ali de alguma forma que você receba o custo do produto, pelo menos que você consiga recuperar isso, tá? E faça essas estratégias através de promoções e por aí vai, novos anúncios e boa. Aí vai lá, passou um mês disso daí, vendeu bem pouco, ou não vendeu quase nada, aí arrebenta, faz esse negócio aí, recupera o mínimo possível, ou a quantidade que você puder possível disso daí, mas tenta recuperar essa grana, tá? Por que eu falo isso daí? Estoque parado é igual dinheiro parado, e dinheiro parado nunca é bom, seja ele na poupança, seja ele na conta corrente, seja ele em qualquer lugar. O quanto você conseguir recuperar disso daí está valendo nesse momento, tá, pessoal? Mas nunca deixem um produto ficar parado mais de um mês, mais de 2 meses. Eu acho isso daí absurdo. Para mim, lá no nosso estoque hoje, a gente tem uma rodagem de 15 dias de produto, por conta de operação logística, etc. A gente sempre tenta deixar alinhado pelo menos 15 dias de estoque, para estar rodando, sempre. Se um produto começou a passar desses 15 dias, começou a passar 30, se o fornecedor ele demora menos tempo para me entregar, eu vou lá, eu queimo o que eu tenho parado lá e compro bem menos do meu fornecedor, entende? Para não parar a venda pelo menos, ok? E é isso. Sobre esse quarto pilar aqui, tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá, turma? Tá tranquilo, viu, Zé? Tranquilão, tranquilão. Beleza, então. Pilar 05. Operação escalável. Vamos lá. Esse quinto pilar, o que eu quero dizer com operação escalável? Que tudo que você tem que fazer desde o início que você abre a sua loja já é se preparando para a escala, já é projetando a escala e já é deixando a base, a casa arrumada para você conseguir vender o máximo possível. Aí vocês vão me perguntar, mas tem como eu já prever isso daí? Tem como eu já deixar a estrutura pronta para escalar a operação de uma forma, tipo assim, absurda?
100% não, mas tem como você já deixar tudo bem organizado para que você consiga fazer isso daí sem preocupação. E o que eu posso dizer com isso? Primeira coisa, como eu disse, toda loja no marketplace, toda loja nova é um negócio novo. E todo negócio, toda empresa, como que eu posso falar? Toda organização, ela precisa de processo. Porque sem processo, as coisas não rodam. E com a padronização de processos, eu quero dizer documentação dos processos, tá? O que muita gente faz? Eu começo a vender, começa a sair mais venda daquilo que eu estou esperando. Vou lá, contrato, eu vou lá e alugo um espaço, porque eu não tenho espaço suficiente para colocar meu estoque, para dar conta dessas vendas. Começa a vender mais, contrata um funcionário. Começa a vender mais, invisto em um carro melhor, invisto numa Kombi, numa Fiorino, num caminhãozinho. Começa a vender mais, contrata outro funcionário, e por aí vai. Só que no meio disso, se você não padronizar os processos em qualquer área da sua empresa, qualquer nova ação que você for implementando lá para conseguir te dar estrutura para vender mais, vai ser de uma forma desorganizada e pode ser que você se prejudique com isso. Um exemplo que eu posso dar: contratei um funcionário. E aí? Eu sei embalar o meu produto, meu funcionário sabe embalar o meu produto? Ele sabe onde que ficam os produtos, ele sabe ler o produto na etiqueta que ele tem que embalar, entendeu? Ele sabe pegar a etiqueta e ver lá, nossa, é esse produto aqui que eu tenho que embalar, vou lá, pego no estoque, boa. Ele sabe quanto que ele tem que gastar de embalagem para embalar aquele produto, quanto que ele tem que gastar de bolha, quanto que ele tem que gastar de fita, qual caixa que vai aquele produto, se ele vai num saco, entende? É por isso que eu falo, se você padroniza o processo, se tipo assim, eu comecei a fazer, vou lá em documento, tá, eu sei que esse produto aqui, ele tem esse código, ele fica em determinado lugar dentro do meu estoque, eu sei que a embalagem dele é essa. Eu anoto isso daí, vira lei, entende? E na hora que o funcionário ele chega para estar embalando o seu produto, ele já sabe o que ele tem que fazer. O direcionamento que você tem que dar ali é menor daquele que você teria que dar se não tivesse nada disso daí estruturado, entende? E o tempo de rampagem, que a gente chama, o tempo de onboard, né, que é o tempo de entrada do seu funcionário dentro do seu negócio, ele diminui com um processo estruturado, tá? Isso daí para muitas outras coisas, seja na padronização do seu sistema, para emissão de nota fiscal. Cara, tem muita gente que perde muito tempo hoje em dia emitindo nota fiscal. Hoje em dia a nossa loja, ela emite nota fiscal automática, porque já está tudo bem organizado dentro do sistema. Antigamente tinha que emitir nota por nota, valor por valor, marcar tudo atrás da etiqueta. Hoje em dia não, já sai na mesma etiqueta ali, a etiqueta do produto e a nota fiscal com o que é para embalar, entende? Então é mais tempo que você economiza e é mais rendimento que você dá para o seu negócio, e aí você consegue mais estrutura para conseguir estar escalando tudo da melhor forma possível, tá? Então é por isso que eu falo. E junto disso daí, já aproveitando o gancho, né? A automação básica. Através do quê? Sistemas, processos e métodos. Investe no sistema no início. Não é caro hoje, tá? Não é tão caro quanto antigamente. Tem um RP. Cadastra tudo bonitinho dentro desse RP. Para quem não sabe o que é um RP, é um sistema de gestão de vendas, basicamente. Então, através disso daí você consegue centralizar todas as notas fiscais suas, você consegue pegar e fazer toda a gestão do seu estoque através dele também. Então, você atualiza dentro do RP o seu estoque e conforme vai tendo venda, vai descontando e você já vai sabendo automaticamente quanto que tem lá e quanto que não tem. Entende? Não tem que ficar fazendo checagem manual todo santo dia para saber, tem, não tem. Exatamente, Roberto. Quanto mais você padroniza, menor a chance do erro. É literalmente isso daí. Então, padronizar o processo, documentar ele, transformar isso daí em lei, automação básica, utilizar de ferramentas, sistemas, processos, métodos, tudo que você pode ter
e deixar o negócio rodando o mais liso possível, para que chegue no futuro, você esteja vendendo bastante, você não tenha que se preocupar e falar assim, porra, não vou tirar férias, tô ganhando dinheiro, não vou tirar uma férias porque eu tenho que pegar e vir aqui todo santo dia e embalar esse negócio aqui, cara, tem que despachar o produto, porque sem mim a empresa não vai funcionar. Eu acho que, assim, no início, a empresa ela precisa muito da mão do dono, até a morte dela, só que de formas diferentes, entende? O dono que fica no operacional para sempre não está fazendo a coisa certa, não está fazendo a melhor coisa possível, entende? Tem jeito de você não ficar no operacional e muitas vezes o dono ficando lá no operacional pode ser que prejudique mais o negócio do que não, entende? Conforme você vai escalando, contratação, gente qualificada, vai criando-se uma estrutura que eu falei, uma empresa, pessoal. Empresa, existem cargos, setores, níveis hierárquicos, muita coisa dentro disso daí, tá bom? Beleza? Outra coisa, que aí vai linkar tudo aquilo que eu já falei, eu estou linkando tudo que eu falei aqui atrás, se vocês estiverem percebendo. KPIs, métricas, dados estruturados. KPIs são métricas, são dados estruturados que você tem dentro do seu negócio. Uma decisão de negócio, uma decisão de compra de mercadoria, uma decisão de ação estratégica para redução de custo do seu negócio, tudo isso daí tem que ser baseado em algo. Você não vai acordar o dia seguinte e falar assim, putz, preciso trocar de aluguel. Baseado em quê? Putz, preciso contratar mais gente. Baseado em quê? Putz, preciso comprar mais desse produto. Baseado em quê? Entende? Então, quanto mais dados nós tivermos, mais assertiva é a nossa decisão. E uma decisão assertiva de negócio é menos prejuízo e mais dinheiro no caixa, mais dinheiro no bolso, entende? Custa muito menos. Daí por mim. Confia no que eu estou falando, eu já passei por isso. Se eu tivesse toda essa estrutura no início, quando eu comecei, pessoal, eu não tinha passado pela metade dos problemas que eu passei. Só para vocês terem ideia, eu tive que pagar R$ 1.800 para um cara sair de São Paulo e vir para cá me ensinar o que é isso daqui. Que eu estava passando por algumas dificuldades financeiras dentro da empresa, não sabia mais o que fazer, não sabia o que pesquisar na internet. E recebi a recomendação de um amigo, de um consultor financeiro. Ele veio de São Paulo até aqui, sentou comigo e falou assim, seu problema é que você não sabe quanto você lucra. E é assim que você vai fazer. Entendeu? Então, quanto mais dado a gente tiver dentro da nossa mão, aqui, da nossa vista, mais assertiva vai ser a nossa decisão no final, tá? Seja para compra, seja para venda, seja para estratégia de escala, porque tem duas coisas aí. Estratégia de venda de produto dentro do marketplace é diferente de estratégia de escala de produto dentro do marketplace. Uma grande estratégia de escala que muita gente faz é a questão da precificação. É a estratégia de precificação, entende? Então, se eu não tenho dado, eu não tenho métrica, eu não sei qual que é o meu ponto de equilíbrio, quanto que eu tenho que faturar para bater ele, como que eu vou querer escalar meu negócio? Vou esperar que do nada apareçam vendas aqui, vou pagar para vender, vou investir R$10.000 em ads sem poder tirar esse dinheiro não sei da onde, fazer um empréstimo para pegar esse dinheiro, entende? Não vou fazer isso. Vamos trabalhar todo mundo aqui com o negócio bem alinhado, estruturado, estuda um pouco, tá? Pergunta, um conhecido. Aqui eu estou dando a oportunidade de criar essa cooperativa aqui para todo mundo se ajudar. Então aproveitem isso, porque o meu objetivo com isso daqui é dar para vocês a estrutura que eu não tive, é dar a base de apoio que eu não tive, entende? Porque eu sei o quão penoso é isso daí, o quanto que isso daí pode prejudicar a gente, tanto financeiramente, quanto mentalmente, fisicamente, entre outras áreas da nossa vida, beleza? E outra coisa que eu tenho aqui também, para alinhar com vocês, é o planejamento de crescimento. Não sei se alguém aqui segue alguém que já está no mercado há muito tempo, empresários de sucesso, seja no YouTube, seja no Instagram, mas empresários que realmente eles falam a verdade para vocês, não gente que chega e fala um monte de abobrinha e acha que está certo e tchau, obrigado. Se vocês seguirem, vocês vão ver uma coisa que todos eles têm em comum, que eles sempre falam de alguns tópicos em específico. Um dos principais tópicos que eles falam é sobre
planejamento estratégico. E outro dos principais tópicos que eles falam é sobre cultura, tá? Planejamento estratégico é um planejamento de crescimento. É você projetar em anos, em algum prazo específico, o objetivo que você tem com aquele negócio. Entendeu? Seja abrir ele para a bolsa, seja faturar um determinado valor, entende? Seja ter determinada estrutura. É isso que o planejamento estratégico tem como foco. É te mostrar como chegar nesse objetivo. Através do quê? De um plano de ação, de metas, de estratégias que você pode estar utilizando, entende? E além disso, vem um plano de cultura para você conseguir colocar tudo isso daí em prática dentro do seu negócio. Para quem está começando agora, isso daqui não é um ponto que você tem que se preocupar, tá? Mas, conforme o tempo vai passando, você tem que começar a observar para o longo prazo do negócio. A gente tem que parar de ficar nesse desespero todo que é, correria, tem que pegar produto, tem que despachar, que não sei o que, tem que pagar fornecedor, tem que pagar a conta. Se você tiver toda essa base aqui, toda essa estrutura alinhada, você vai conseguir dar sequência no futuro do seu negócio, que é literalmente aquilo que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. No meu ponto de vista, todo negócio ele nasce com um objetivo, tá? É resolver um problema. Esse daí é o principal objetivo de todo negócio quando ele nasce. No meu ponto de vista, que é pra mim, isso daí é pra mim, tá? Mas além de resolver um problema, ele não tem que resolver só um problema da pessoa que está utilizando desse produto, utilizando desse serviço. Ele tem que resolver o seu problema também, que é colocar dinheiro no seu bolso. Porque senão não faz sentido você abrir um negócio também, entende? Você tem que ter o lucro. Você tem que desfrutar do resultado que você está tendo, entende? Porque da onde que você vai tirar mais motivação para fazer as coisas? Vai chegar um momento que você está escalando o negócio, que você está vendendo mais, que você vai precisar sair da sua zona de conforto e explorar outros lugares. E para fazer isso você precisa de grana, entende? O nosso objetivo aqui da Allstock, com o nosso negócio, é um só. É virar a maior marca, a maior holding de utilidade doméstica do país. Esse daí é o nosso objetivo, é o nosso planejamento estratégico a longo prazo, entende? Então, a gente conseguiu criar esse objetivo, chegar nele como? Estrutura, processo, contratação, beleza, automatizamos alguns processos aqui, a gente tem mais tempo para pensar na visão a longo prazo. E agora vocês têm que estar alinhados com o quê? Qual que é o objetivo de vocês a longo prazo? O que vocês querem para a vida de vocês? Que isso daí influencia diretamente o resultado do seu negócio. Beleza? Então, planejamento de crescimento. Planejar no futuro, um pouco mais para frente, nos mínimos detalhes, aonde vocês querem chegar e como vocês vão fazer isso. Beleza? Pessoal, aqui eu termino o quinto pilar. Espero não ter ficado maçante a aula, massiva. Eu sei que eu falei muito. Só que meu objetivo aqui era meio que abrir o olho de vocês para uma coisa que muita gente não fala dentro da internet, quando o assunto é esse modelo de negócio que a gente trabalha hoje. Muita gente esconde tudo isso daqui que eu falei para vocês. Que tudo isso daqui é necessário. Você vai lá no YouTube, o que você vai encontrar? Como você fazer um anúncio bem feito, como você fazer um ads na plataforma, o que você tem que fazer para vender mais, como achar um fornecedor, dropshipping, entende? Como vender na Magalu, no Mercado Livre, fazer promoção. Mas isso daqui, que é literalmente isso que vai dar para vocês o resultado no futuro, que vai colocar dinheiro no bolso de vocês, a maioria não ensina. E sem isso daqui você vai acabar se ferrando, porque quando a gente fala assim, vou abrir um negócio, no início parece que é tudo as mil maravilhas, é um mundo novo que abre na nossa mente. Pelo menos eu saí do CLT para mim pegar e fazer isso, entende? Para mim foi um mundo novo. Liberdade de tempo, entende? Eu faço os meus horários e por aí vai. Na prática não é muito bem assim que funciona, né? Porque chegou um momento que a gente vira funcionário da nossa própria empresa. Mas o objetivo é o quê? É fazer um negócio bem feito para que todo mundo consiga desfrutar disso daí no final. E dito isso daí, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém que discorda? Eu quero que vocês, nesse exato momento aqui, eu quero abrir o espaço para vocês tirarem suas dúvidas, tá? Perguntas, respostas, fiquem à vontade, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone e soltar a voz. Sem preconceito aqui, e qualquer dúvida é válida, não existe pergunta burra, beleza? A pergunta burra é aquela que não é perguntada, ok? Então vamos lá, pode falar.
Ô Zé, alô. Oi. Eu vou fazer uma pergunta, mas ela é mais específica da nossa loja em si. Ok. Por exemplo, no nosso caso, onde eu estou tendo bastante problema para pegar os itens, por exemplo, pegar as mercadorias. Você acha, e tipo assim, eu não consegui achar outro fornecedor das mesmas coisas, mais especificamente a caixa organizadora de 30 litros preta ou transparente, tanto faz. Você acha que compensa migrar esse anúncio para alguma outra coisa? Ah, vou migrar para uma caixa de 15 litros, o mesmo anúncio? Ou você acha que por conta das avaliações isso aí vai afetar negativamente o anúncio? Não Isso sei, daí. para ter a sua opinião sobre isso. Vamos lá, Caio. Sobre isso daí. Eu não recomendo você fazer isso daí nesse primeiro momento, tá? Primeiro ponto. Sim, pode prejudicar na hora que a pessoa está comprando lá. Vamos lá, vamos partir do pressuposto. A primeira coisa que você vai, quando você vai... O primeiro lugar que você olha no anúncio, quando você vai comprar ele, é nas avaliações. Com A certeza. pessoa desce lá, sabe, vê a foto ali, é isso daqui mesmo que eu quero ver se o pessoal está recebendo isso daqui de verdade. É na avaliação. Ela vê na avaliação, depois chega um produto diferente para ela, pode gerar estranhamento, estresse, devolução e prejuízo para a sua venda. Ok? Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você já tentou de tudo com esse fornecedor? Você já tentou se organizar para fazer um pedido maior para suprir suas vendas e conseguir um prazo com ele? Então, e essa mercadoria em específico, ela é bem cara. É bem caro para comprar ela. E ela não tem, assim, pô, uma saída tão alta. O que acontece é que, por exemplo, normalmente fica uma semana sem vender, aí dá uma quarta-feira, vende 5, 6, que é o pacote fechado. Aí a gente normalmente deixa um pacote lá sempre, só que, pô, não tá suprindo, só que assim, o que a gente ganha com ela não dá pra gente ficar comprando vários pacotes, não tem como. Isso que a gente já tá com prazo, a gente não tá pegando mais à vista. Mas ainda assim, é inviável. É, com outros fornecedores, beleza, mas com esse fica bem caro, bem, bem caro. Não tem mais nenhum fornecedor que fornece esse produto do mesmo jeito, com a mesma litragem. Então, com a mesma litragem tem, mas eu não consigo comprar com ele. Esse eu não tenho, teria que fazer um pedido mínimo alto, seria Plasmontes no caso. E a única outra que eu achei é lá de Boituva, que é a Arcplast. Mas lá eles eu não sei nem como eu faria para entregar aqui, ainda mais que eu vendo pouco. Vamos se concentrar primeiro naquele problema que está na nossa mão que dá pra gente resolver, que é o relacionamento com o fornecedor. Se eu fosse você, o que eu faria? Pegaria um tempo do meu dia e iria até lá e conversaria com a pessoa que resolve as coisas com você normalmente, tá? Importante. Sempre que a gente quer resolver alguma coisa com o fornecedor, é bom não pular etapas. Se tem uma determinada pessoa que vende aqui pra mim lá dentro que não é o dono, que ele tá no comercial, tenta não pular essa pessoa, tenta incluir ela, beleza? Então vai lá e conversa com a pessoa do comercial e explica a situação pra ela. Fala assim, cara, eu tô vendendo seu produto, eu tô tendo uma quantidade bacana de vendas até, só que para mim não ficar nessa correria aqui com vocês de ficar pegando de última hora e vocês acabarem me negando, isso daí acaba prejudicando as minhas vendas e a minha conta. Explica a situação. Se eu não entrego, isso daí afeta a minha reputação, isso daí afeta a minha loja e eu posso acabar parando de vender, entende? Para não gerar esse estresse em vocês, não gerar esse estresse em mim, eu tenho uma proposta aqui para vocês. O que vocês acham de pegar e começar a me vender esse produto? Eu pego uma quantidade maior, só que num prazo que eu consiga estar pagando, que é o suficiente para mim vender ele e estar recebendo essa mercadoria de volta, entende? Então vamos supor, você acabou de falar aqui para mim que você fica uma semana sem vender e depois passando outra semana dá um boom de venda, certo? Minha recomendação, acorda um prazo de 30 dias e pega estoque para uma semana, entende isso? Então você faz lá a contagem de estoque, mapeia quanto de estoque você vai precisar para passar a semana, faz esse pedido com uma sobra, caso melhore as suas vendas, porque você vai ter mais segurança para estar investindo mais dentro das ferramentas de promoção, um ads dentro da plataforma, porque com isso daí, a conta para pagar, você vai querer alavancar a venda desse negócio para você ter dinheiro para conseguir pagar o negócio, certo? Então, tenta ajustar o prazo do fornecedor com 30 dias,
pega estoque para uma semana e vê como que isso deve funcionar. E vai lá e troca uma ideia. Ah, Zé, mas não vai dar certo, eles são meio ruins de conversa. Dá o primeiro passo, que é ir lá e tentar. Quem não chora não mama. Se mesmo assim eles se mostrarem um pouco retraídos dentro dessa negociação, o que você faz? Você insiste. Você insiste mais um pouco. Seja incisivo, tá? Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que insistir para aquilo dar certo. Normalmente, não é com o primeiro argumento que ele vai ceder para você se eles já são ruins de negociação, que é o que eu estou supondo, tá? Insiste mais um pouco, cara, pô, me ajuda, não tem ninguém aqui que pode estar me ajudando, me coloque em contato com a pessoa, deixa eu falar com ela, deixa eu explicar meu caso, tá? Pô, eu quero fazer esse negócio aqui virar, eu quero vender os produtos de vocês, vocês sabem que isso daí é benéfico para o negócio, você já tem vários tipos de cliente que vendem igual eu posso ser mais um deles, entendeu? E vai chorando, e tenta ir, sabe, movendo a pessoa. Roberta? Obrigado, viu, Zé? Que isso? Respondi a sua pergunta? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu já tentei conversar com eles algumas vezes, eu vou tentar mais uma vez. E caso não dê certo, eu vejo o que eu faço. Tá tranquilo. Cara, a chave é a cara do cachorrinho que caiu do caminhão de mudança. Entendeu? Leva um presentinho pra eles, um bombom, um chocolate, alguma coisa do tipo. Chega lá e conversa na moral, sabe? Humildade e insiste um pouquinho mais. Beleza? Beleza, Zé. Obrigado. Valeu. Roberta, você mandou aqui pra mim no chat, você tem alguma tabela de precificação de custos? Tenho. Quem entra dentro da cooperativa, Roberta, a gente dá todo o nosso framework que a gente está oferecendo, que são as ferramentas necessárias para você pegar e conseguir fazer as coisas da melhor forma possível, ok? Daqui a pouco eu vou até passar aqui na tela como que é a estrutura dessa tabela, tá? É tudo no Excel, a gente tem um RP próprio dentro do Excel mesmo, que pra gente dá muito certo, tá? Através de lá a gente faz análise de estoque, a gente faz relatório de venda, a gente faz precificação de produto e sim, mais pra frente a gente vai ter uma aula só sobre precificação, tá? Então, hoje eu queria fazer mais a aula 1, que é introduzir para vocês o que o pessoal geralmente não conta. Não tem custo, Roberta. Aí que tá. Não tem custo para fazer parte da cooperativa, ok? A cooperativa, antes de ir para esse ponto, que é um negócio que eu já ia falar após isso, mais alguém tem alguma dúvida aqui sobre o que a gente falou aqui hoje? Tem alguém que queira ressaltar alguma coisa também ou complementar aquilo que eu falei? Podem ficar à vontade, tá? Ô Zé, Opa! o custo da embalagem vai entrar nessa aula de precificação também ou você vai, tipo, uma outra coisa à parte, assim? A gente vai falar sobre custo de embalagem na aula de precificação, só que a gente vai fazer um workshop de custo de embalagem depois. Eu já fiz isso daí com o pessoal, acho que umas 2 semanas atrás, né, Caio? Sim, foi 2 semanas. Isso, aí a gente leva todo mundo lá na operação nossa e a gente faz literalmente um workshop, tá? Ensinar na prática como calcular o custo de embalagem, porque é um pouquinho sofrido. Tem que... E ajudou bastante a gente. A gente conseguiu uma embalagem melhor, mais barata do que a gente estava fazendo. Aí, ó. É isso, é dado. Então a gente viu que daquele jeito que estava embalando estava ficando muito caro, tem um outro jeito que é mais barato que estava encaixando dentro da precificação também. E mais fácil, né? Sim, e com menos fragilidade. Até agora não devolveu mais nada. Aí, ó. Maravilha, perfeito. Resolveu o nosso problema. Boa. Então, é isso. Chico, responde a sua dúvida? Sim. Fechou então. Maravilha. Mais alguém quer falar alguma coisa? José, boa noite. Boa noite. Minha dúvida é um pouco relativo a anúncio. Eu estou assumindo uma conta do zero. Ok. E dentro dos títulos ali, fotos, eu estou editando legal com a ajuda de IA. Os títulos também, eu pego uma referência sobre palavras-chave e também utilizo a IA nele, né, ao todo, assim, no anúncio. Acaba que eu não tenho, alguns eu tenho algumas visitas, outros não, mas queria saber de uma grande forma, assim, como eu
como eu não tenho nenhuma avaliação, nenhuma venda, eu queria saber de uma forma geral como atrair mais e como eu posso escalar mais esses anúncios, sobre se a precificação também está relacionada nisso. Eu queria um suporte. Perfeito. Maravilha, Igor. Ótima questão sua, tá? Só respondendo aqui o Fabrício rapidinho. Fabrício, muito obrigado pela sua presença, tá? Conto com a sua presença nas próximas aulas. Ele tá tendo que sair para trabalhar, mas é isso. Muito obrigado pelo seu feedback, beleza? Conto contigo. Valeu, um abraço. Igor, agora respondendo sua dúvida. Cara, quando a gente está falando de um anúncio novo, que não tem venda, que não tem avaliação nem nada do tipo, existe uma técnica que a gente chama de SEO para estar ajudando a gente a ranquear esse anúncio de forma orgânica. E além do SEO, a gente também tem, como que eu posso falar? As ferramentas de marketing da própria plataforma que a gente pode estar utilizando, tá? Que aí entraria dentro da estratégia de precificação, sim. Então, vamos lá. A IA é uma ótima aliada, ela é uma ótima amiga. Eu uso a IA muito durante todo o meu trabalho quando eu estou criando anúncio dentro da plataforma, tá? Só que ela tem que ser usada da forma correta. E como que é usar ela da forma correta? A gente tem que ensinar ela a trabalhar do jeito certo, ok? Então, lembra que eu falei para vocês, a padronização de processos? O processo não é só no operacional, ele vai para dentro da construção do anúncio também. Se você tiver um processo para fazer um anúncio, a maior parte dos seus anúncios eles vão ser assertivos. O que você pode estar fazendo? Primeira coisa, analisar suas imagens, as suas fotos, como que elas estão. Elas estão atrativas, elas respondem às principais dúvidas dos clientes. Você tem um vídeo dentro do seu anúncio, que isso daí também ajuda a ranquear ele de forma orgânica, entende? Então, para a parte publicitária, isso daí tem que estar bem alinhado. Para a parte de títulos e descrição, é necessário uma pesquisa de mercado, tá? Então, o que a gente vai fazer dentro dessa pesquisa de mercado? Depois a gente vai fazer uma aula só de anúncio, eu vou ensinar literalmente a criar um anúncio do zero, tá? De uma forma bem feita, beleza? Que é a forma como eu faço. Cara, vai lá no Mercado Livre, na plataforma que você está vendendo, ou na Shopee, e pesquisa o seu produto lá dentro. E vê quem são as pessoas que mais vendem o seu produto. E abre, sei lá, 10 abas, 10 guias, entende? Por aí vai. E a partir desse momento, o que você vai fazer? Existe uma ferramenta chamada TagCrowd. Eu vou digitar aqui no chat para vocês pesquisarem depois. TagCrowd. O que vocês vão fazer com essa ferramenta? É um site, vocês vão abrir esse site, vão copiar todos os títulos que você viu desses anúncios e colocar dentro desse site. O que ele vai te dar? Ele vai te dar as palavras-chave que mais se repetem dentro de todos esses títulos. E aí você vai pegar essas palavras-chave, você vai jogar elas dentro da IA, com ela já educada, do tipo assim, ela já sabe como fazer um título bem feito, ela já sabe como fazer uma descrição bem feita. Você vai pegar, tirar um print dessas palavras-chave, vai colocar na IA e vai pedir para ela formular os títulos para você com base nessas palavras-chave. Você vai revisar uma a uma, ver se tem alguma coisa faltando e sempre tentar dar uma pesquisada também, pensar um pouco do tipo assim, o que a pessoa pode pesquisar que pode ser relacionado ao meu anúncio em específico também, entende? Exemplo, panela. Quem está procurando panela para comprar? Geralmente procura o que dentro do Mercado Livre ou da Shopee? Também vai procurar por uma espátula. Também vai procurar, por exemplo, uma panela para alguma coisa específica. Uma panela paejeira, por exemplo, entende? Para fazer uma paeja. Existe, tem gente que pesquisa para isso. Uma panela para uma caldeirada, uma panela de cozinha industrial, entende? Tentar entender o motivo pelo qual a pessoa está pesquisando aquele produto e outras utilidades que podem agregar dentro da busca daquele produto também. E aí você vai conversando com o chat e pedindo para ele ir atualizando ali os títulos. A descrição, literalmente é esse comando que você pode pegar e mandar para o chat que ele já vai dar um negócio bem feito para você. Faça a descrição desse produto com boas práticas de SEO e utilize todas as palavras-chave o máximo de vezes possível. Você pode dar esse prompt aqui que eu acabei de colocar no chat e usar isso daí para gerar uma descrição bem feita também, entende?
se você já tiver enviado todas as informações daquele produto lá dentro, ok? Medida, tamanho, litro, por aí vai. E além disso daí, fazer uma lista com todas as palavras-chave que a pessoa pode estar utilizando para chegar no seu anúncio. E aí você pode pedir para o chat fazer isso daí também para você. Todas elas separadas por vírgula. Por quê? Você dá um puto espaço depois da sua descrição e cola essa listinha de palavra-chave lá dentro. Isso daí vai ajudar dentro do ranqueamento orgânico do seu anúncio. Lembra que eu falei para vocês? As palavras-chave do seu anúncio, que são o que as pessoas usam para chegar até ele, existe um ranqueamento onde quanto mais palavras você tiver dentro do seu anúncio, mais pontos você ganha e mais ranqueando dentro da plataforma você vai. Então isso daí são todas boas práticas que você pode estar utilizando dentro da construção do seu anúncio. Mas eu acho que eu já falei muita coisa, espero ter te ajudado com o que eu falei, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ter uma aula só para construção de anúncio. Beleza? Responde sua dúvida, Igor? Respondeu sim. Eu também utilizo um outro site que chama Upseller. Ela me ajuda a ter uma noção de quantos anúncios eu tenho ativo, o que eu preciso revisar, ajuda também no estoque, quantidade de visitas, se temos comentários ou não, enfim. Legal. Ela faz toda essa parte, posso dizer, o gerencial, que também dá um auxílio legal. Como eu estou nessa de entre Mercado Livre e Shopee, eu tenho as duas contas conectadas e consigo transportar anúncios tanto do ML quanto para Shopee, enfim, vice-versa. Mas muito obrigado, me ajudou muito, vou estar aplicando os conhecimentos que você me passou, que são de grande auxílio, viu? Ok, isso, eu que agradeço a sua presença aqui, viu, Igor? Se eu puder estar te auxiliando com mais alguma coisa, fico à disposição. Isso que você falou do Upseller, isso daí é real, pessoal, isso daí é um RP, tá? Que ele é bem específico para a parte de marketplace, eu recomendo estar utilizando ele, tá? É aquele negócio, Igor, você tem os dados na mão, a gente tem que só começar a interpretar esses dados e saber o que tem que fazer, tem que ser feito a partir disso. Fechou? Obrigado pela dica, viu? E então, pessoal, a gente tem só mais 9 minutos dentro dessa call aqui. Eu vou passar aqui para a segunda parte do bloco, que é explicar um pouco para vocês como que funciona a parte da cooperativa. Tudo bem? Muito obrigado, viu, Roberta, pelo seu feedback. Fico muito feliz. Fechou, Chico. Sem problema nenhum, beleza? Te espero aqui de novo na próxima semana. Seja bem-vindo à cooperativa, ok? Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouco como que funciona a parte da cooperativa agora para vocês. Tá? O que é a cooperativa Allstock? A cooperativa Allstock é um conjunto de marketplaces que se juntaram para dividir custos operacionais e centralizar toda a estrutura de vendas dele em um só lugar, com uma só equipe, com uma só demanda. Tá? Aí a Roberta perguntou ali em cima, tem algum custo para fazer parte da cooperativa? Não. Não tem nenhum tipo de custo de entrada na cooperativa. Por quê? Porque eu entendo que muitas das vezes as pessoas elas estão começando a vender e elas não têm custo para pagar, não tem nenhum tipo de custo. Aí a cooperativa vai fugir um pouco do eixo dessa pessoa. Mas caso a pessoa já tenha uma operação rodando, já tenha um estoque, já tenha um lugar físico, entende? Já tem uma estrutura já montada, a cooperativa já faz mais sentido para essa pessoa. Por quê? Porque eu vou conseguir reduzir o custo dela. E, em paralelo, ela também vai reduzir o meu custo, porque a gente vai dividir o mesmo espaço, a mesma equipe, a mesma operação. Tudo num só lugar. Ok, pessoal? E quais são os benefícios da cooperativa? Além dessa estrutura conjunta, a gente também criou alguns, como que eu posso falar? Alguns planos, tá? Futuros para ela, que seria o quê? Um caixa conjunto de lucro, ok? Então, por exemplo, os cooperados eles podem fazer aportes, sabe, mensais, trimestrais, alguma coisa dentro do fundo da cooperativa. Esse fundo ele rende e depois isso daí é distribuído entre todos os cooperados de forma proporcional aos seus investimentos, entende? Então a gente já consegue ter um pouco mais de dinheiro. Tem um fornecedor específico, vamos fazer uma compra conjunta dentro desse fornecedor que precisa de um pedido mínimo maior, que tem ótimos produtos e pode dar uma boa margem de lucro para todo mundo. Exemplo, uma Tramontina da vida, tem
O custo mínimo da Tramontina, outro dia eu estava negociando com o vendedor deles, R$ 5.000. Custo, sabe, pedido mínimo. Se a gente tem mais gente para dividir esses custos, cada um pega um produto ali que mais corresponde com o seu nicho, num catálogo, sei lá, com mais de 3.000 SKUs, entende? A gente já consegue alguns tipos de benefício também, entende? Então, é isso daí o propósito da cooperativa. É dividir para somar, é dividir para crescer. É criar um ecossistema de pessoas que estejam alinhadas ao mesmo objetivo e que queiram crescer junto, ok? Sem passar por dificuldades, tendo um apoio estratégico, um apoio operacional e, melhor ainda, um apoio de amizade. Criar um laço, sabe, entre todas as pessoas que estão lá dentro com a gente, ok? E aí que entra. Quando você entra dentro da cooperativa, o que a gente faz? A gente formaliza um acordo, porque existem algumas normas que não podem sair de lá de dentro, como alguns dados específicos, dados de outros cooperados, entende? A gente vai ter um painel de faturamento que vai somar todo o faturamento de todos os cooperados junto, para a gente incentivar um ou outro a crescer também, entende? E isso daí também não é uma coisa que vai poder ser divulgada para pessoas de fora. A gente vai... a pessoa entra já com alguns NDAs aplicados, entende? Que é alguns contratos de não tirar a informação de lá de dentro e passar para outras pessoas de fora que não participem dessa estrutura. Mas é aquele negócio, qualquer pessoa pode participar. Só tem que cumprir alguns pré-requisitos mínimos para estar fazendo sentido para ela participar, mas as aulas elas são gratuitas e a gente vai disponibilizar as ferramentas de forma gratuita aqui dentro dessas aulas também, entende? Eu estou bolando uma apresentação um pouco mais detalhada da cooperativa, estou amadurecendo mais ainda essa ideia porque ela é só um piloto. O primeiro passo são as aulas, que é literalmente trazer o conhecimento para fora da nossa cabeça e compartilhar ele com todo mundo, que isso é de direito de todos. O segundo passo, dentro de toda a nossa estrutura, é ver quem tem mais fit cultural com a cooperativa e tentar trazer para dentro, ok? Para que a gente consiga criar um ecossistema de crescimento conjunto. Fechou? Respondi sua dúvida, Roberta. O pessoal deu para entender o que eu estou tentando dizer aqui, às vezes pode parecer um pouco confuso. Podem me passar um feedback, por gentileza? Perfeito, então. Muito obrigado, viu? Então, dito isso, pessoal, temos mais 4 minutos aqui na call. Eu vou compartilhar todo esse documento aqui com vocês, ok? E depois disso, eu vou passar uma tarefa de casa para vocês também, tá? Eu criei um formulário dentro do Google Forms, que é um checklist. Eu gostaria que todos vocês preenchessem esse checklist, tá? Que ele vai ser baseado nessa aula que a gente teve aqui hoje, ok? Que é para saber em que ponto de maturidade hoje a sua estrutura ela tá. Como que ela está estruturada hoje? Tem um alinhamento bom financeiro? Tem um CMV alinhado? Tem uma curva ABC? Utiliza o sistema? Não utiliza? Até para você ter um raio-x inteiro do seu negócio também e ver o que pode ser prioridade. Nas próximas aulas a gente vai estar revisando isso daí em conjunto, depois eu vou chamar vocês no particular e a gente vai ver como que a gente pode estar auxiliando vocês a crescer de fato, de forma prática, beleza? Posso contar com vocês para vocês responderem esse formulário que eu vou estar enviando? Estamos alinhados com isso? Opa, tranquilo, Zé. Maravilha, então, pessoal. Então, dito isso, a gente finaliza a nossa primeira aula oficial online aqui da cooperativa. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Não sabia que ia entrar o tanto de gente que entrou aqui hoje. E qualquer coisa, eu estou à disposição. E se tiver alguém que não esteja lá no grupo do WhatsApp ainda, me manda uma mensagem, seja no Instagram ou seja no WhatsApp, se você tiver meu número ou se você conhecer alguém que estava aqui dentro hoje, tá? Que eu vou te adicionar lá dentro. E fique à vontade para estar mandando mensagem para mim no particular para tirar algum tipo de eventual dúvida, fechou? Muito obrigado pelo feedback de todos, Igor, Roberta, Fabrício, todo mundo que participou, beleza? E um grande abraço aí, uma ótima quinta-feira. Valeu. Um abração, Zé. Fica com Deus. Falou, pessoal.
E aí?